Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Jeremias, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Infelizmente, essa passagem é apresentada longe de seu contexto por muitos crentes, ignorantes e instáveis, e isso acaba por excluir o seu real significado. Deus declara ao profeta: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Essa ordem vem do Deus que afirmou muito tempo atrás, ao prometer a Adão que lhe daria uma companheira, que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Óbvio é que Deus não mudou. Essa proibição ao profeta está ligada a um contexto que envolve um local, este lugar, e a circunstância, principalmente o juízo que ele decretou que viria para o mesmo, que envolveria todo o reino do sul. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Pense, se você soubesse que os cônjuges e as crianças da cidade onde vive seriam vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra, você iria desejar constituir família? Como você cumpriria seu chamado profético, sabendo o destino de sua cônjuge e filhos? Com certeza, o casamento não seria uma bênção, e sim um fardo pesado a se carregar nessas circunstâncias. Irmãos, cumprir o nosso ministério é mais importante do que casar e ter filhos. Portanto, o ser solteiro pode sim ser uma bênção. Outro texto que é frequentemente tirado de seu contexto, isso para justificar os problemas do matrimônio por parte daqueles que não dão o braço a torcer quanto a assumir seus erros e buscar no Senhor resolvê-los, é esse. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 26 ao verso 28. É importante para o crente buscar tomar decisões à luz das Escrituras, levando em consideração o contexto em que está inserido. E não devemos, como muitos o fazem, limitar essa leitura somente à condição financeira e sua enganosa estabilidade, pois, segundo as Escrituras, ela é instável. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Da mesma forma que não devemos confiar no dinheiro, também não devemos tentar a Deus, assumindo a responsabilidade sobre um lar, estando afundado em dívidas e sendo uma pessoa que só recebe
para pagar o cartão de crédito, não reconhecendo que é um péssimo mordomo do Senhor. Bom, mas gostaria de caminhar em outra direção nessa leitura do que se passa em nosso tempo. Antes de Paulo afirmar que as pessoas que optarem pelo matrimônio sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos, há uma declaração que julgo ser a chave para entender o significado dessa afirmação. Considero por causa da angustiosa situação presente. Irmãos, não é uma situação angustiosa a que presenciamos para quem é solteiro e deseja um matrimônio que cumpra o propósito ao qual Deus o instituiu? Quantos crentes imaturos na fé e com o coração mundano querendo casar, por motivos carnais, estão à nossa volta? Homens e mulheres que só querem satisfazer suas concupiscências e ostentar seus passeios e conquistas nas redes sociais. Jovens que nunca nasceram de novo, querendo assumir o compromisso indissolúvel do matrimônio só para atrapalhar e ferir sua cônjuge por ser egoísta e amante de si mesmo. Podemos trazer incontáveis exemplos, mas é importante que você faça essa leitura e julgue se deve casar ou não à luz das Escrituras, pelas circunstâncias à sua volta e se você é qualificado por Deus, através do juízo dele, pela sua palavra, para casar. E nós, como igreja, devemos considerar o momento e as circunstâncias para não cair no erro de incentivar irmãos solteiros a abrir mão de valores, serem menos exigentes para casar, colocando em risco o ministério em prol de casá-lo, como se o casamento estivesse em primeiro lugar no plano de Deus e daqueles que o amam. E também não promover o julgo desigual dentro da igreja, querendo forçar a união de uma pessoa que ama a Cristo e deseja mais do que tudo viver para a sua glória, com alguém que só pensa em si mesmo e seus sonhos, só porque ambos têm comportamentos ou gestos parecidos. Devemos instruir os solteiros na busca de serem homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, inclusive a estarem prontos para não casar por causa da angustiosa situação presente. Por exemplo, talvez não haja em sua comunidade de fé alguém que tenha maturidade para ser esposa. Quem dirá de um irmão que tem um chamado pastoral ou missionário? Da mesma forma, uma irmã madura na fé e que vive para Jesus Cristo pode não ter a opção de um crente maduro que ama Cristo e será um excelente parceiro de ministério. Porque no final de nossas vidas, o que de fato vai importar é se cumprimos ou não o ministério que nos foi confiado, se completamos a carreira a nós proposta, a exemplo de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Que a palavra de Deus abunde sobre os nossos corações, para que consideremos que ser solteiro pode ser a melhor escolha. Deus abençoe.